Olá, Afonso. Espero que te tire as dúvidas que tens sobre funções. Imagina que temos um gráfico, este gráfico. E este gráfico, que eu vou pôr aqui assim, esta curva, nós damos o nome de parábola. É uma função de segundo grau. Convém que saibas que este gráfico diz respeito à função do tipo y igual a x². Agora imagina que eu pedia para tu me dizeres a expressão algébrica. Para saberes a expressão algébrica de uma qualquer função, tu tens sempre que ter um ponto, ok? Então imagina, neste caso eu tenho o ponto de coordenadas 2, 3. Significa que o x é 2, que o y é 3. Então eu vou àquela equação, vou substituir o y por 3, dá-me 3 igual a a, vezes o x que é 2 ao quadrado. 3 igual a vezes 4. O 4 está a multiplicar pelo a, vai para o outro membro a dividir e tens a igual a 3 quartos. Desta forma, já sabes a expressão algébrica daquela função que está ali representada graficamente. É y igual a 3 quartos de x². Podes escrever y igual ou podes pôr f de x igual a 3 quartos de x². Não te esqueças que a esta curva nós damos o nome de parábola e que a parábola tanto pode ter a concavidade voltada para cima como voltada para baixo. Neste caso tem concavidade voltada para cima, ok? Mas se tiveres um gráfico assim, que é tudo igual, funciona tudo da mesma forma, nós dizemos que tem concavidade voltada para baixo. Pronto. E isto é o que tens que saber acerca da função quadrática, ok? Agora deixa ver se eu consigo ir mais para baixo. Imagina agora que eu vou falar sobre a função de proporcionalidade inversa. A função de proporcionalidade inversa, convém que saibas que tem a expressão algébrica do tipo y igual a k sobre x. Quando digo a expressão algébrica, é o mesmo que dizer a expressão analítica, ok? O gráfico desta função é uma hipérbole. Geralmente tem assim uma curva no primeiro quadrante e no terceiro, ou no segundo e no quarto. Mas pode apenas só ter uma curva, porque nós geralmente só trabalhamos com uma curva. A este gráfico, o nome dele é uma hipérbole, esta curva. Então imagina que eu tenho agora aqui uma função de proporcionalidade inversa e que peço para tu me determinares a expressão algébrica, ok? Por antes 2. Então, como sabes, y é igual a k sobre x. Nós sabemos um ponto desta função, que é o ponto de coordenadas 3, 2. Então eu escrevo que 2 é igual a k sobre 3 e daqui tiras que k é 2 vezes 3, que dá 6. Assim sendo, a expressão algébrica desta função é y igual a 6 sobre x. Há outra coisa que eu quero que entendas, que imagina que eu tenho este gráfico e que eu peço a constante de proporcionalidade. A constante é sempre o produto das coordenadas, está bem? De proporcionalidade. Por exemplo, se passar no ponto 3, 4, imagina tu, ok? A constante é sempre 3 vezes 4 e 3 vezes 4, 12. E se eu pedisse a expressão algébrica, uma vez que já se tem uma constante, é y igual a 12 sobre x. Entendeste? Falta-me agora falar da função linear. Há outra, mas que não sai no teste. Se sai no teste, amanhã sai a função linear. A função linear, se te recordas do 7º ano, era a nossa função de proporcionalidade direta. Era aquela função cujo gráfico era uma reta que passava na origem. O gráfico é uma reta que passa na origem. Ok?
Então imaginemos, vamos lá pôr aqui um gráfico. Imagina que é esta reta assim. E eu quero a equação desta reta. Primeiro tens que saber que a expressão algébrica é kx, ok? E que para sabermos o valor de k também temos que ter um ponto. Imagina tu que temos o ponto de coordenadas 2, 5. Então, começas por escrever y igual a k sobre x. Como tens o ponto de coordenadas 2, 5, substituímos o y por 5 e o x por 2. O 2, como está multiplicado, vem para o outro membro a dividir e temos aqui o valor de k. Então, a função algébrica é y igual a 5 meios de x. E isto é uma função linear. Espero que tenhas percebido. No entanto, ainda quero, porque espero que os teus colegas também ouçam isto, ainda quero alertar-vos sobre uma função que eu disse que saía amanhã, um exercício que eu acho que era o 20 ou 22, não sei, mas imagina, considera a função, deixa eu pôr isto com outra cor, considera a função definida por y igual a x², que contém o ponto, e vamos lá ver que ponto é que eu vou aqui inventar. Queria uma coisa que desse uma conta bonita. Ora, muito bem, 20. Pode ser assim. 2 menos 20. E uma primeira pergunta é, mostra que A é igual a menos 5, ok? Esta é a primeira pergunta. Então, como faremos isto? Muito simples. Começamos, como sabes, y igual a x². Vamos pegar no ponto, substituímos o y por 20 e o x por 2. Fica-te menos 20 igual a 2 ao quadrado é 4. O 4 vem para este membro a dividir. Já estou a pensar na solução. E 20 dividido por 4 dá, neste caso, 20 dividido por 4 é 5. Como temos ali o menos, o a é igual a menos 5. E está feita a primeira pergunta, ok? Agora temos uma outra pergunta, que é a linha B, que é escreve a expressão algébrica. Vou ver se me cabe tudo nesta folha, ok? E olha, a partir do momento que temos esta pergunta, nós podemos escrever a expressão algébrica, temos tudo. É só escrever y igual a menos 5 sobre x². E está feito, ok? Agora, imagina que temos isto. Determina a imagem de 3. Se eu quero a imagem de 3, significa que o 3 é o meu objeto. Então, se é o objeto, eu vou substituir o x por 3. Fica y igual a 5 vezes 3 ao quadrado, que vai dar y igual a 5 vezes 9, y igual a menos 45. E então, a imagem de 3 é 45. Ok? Agora, imagina agora a linha D, que vai ser, determina o objeto, que tem imagem, agora deixa-me ver, se for... menos 500. Vamos ver se eu não me enganei, se isto vai dar contas fáceis. Se eu tenho a imagem que é menos 500, eu tenho o y, então fica, vou substituir o y por menos 500, fica menos 500 igual a menos 5x². Este 5 tem que ir para o primeiro membro e vem a dividir. Quando vem a dividir não troca o sinal, não esqueças. Menos 500 a dividir por 5 dá 100, ok? Agora vou escrever isto de outra forma e fica x² igual a 100. Agora o quadrado vai para outro membro em forma de raiz e não esqueçam mais ou menos. E a raiz de 100 é 10, deu mais ou menos 10.
E agora até temos dois objetos. Os objetos que têm imagem menos 500 são o 10 e o menos 10. Agora vou fazer aquela pergunta da praxe muito simples, como é a concavidade da parábola? Concavidade da parábola. E agora, se te lembras, era y igual a menos 5x², que era a nossa função, não era? Está aqui menos, então convém que saibas que a concavidade é voltada para baixo. Isto é preciso saber, está bem? Para toda a gente. Este exercício, não se esqueçam, sai no teste, está bem? Também não se esqueçam de dar uma vista de olhos às equações de segundo grau, mas se calhar agora vou-me calar, vou mandar este vídeo, está bem? E depois tiro-vos mais dúvidas, está bem? Mas faço outros de seguida. Vamos ver se eu consigo.